Fala galera, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês novamente e hoje eu vim aqui no canal para que a gente possa falar sobre competência número 4, é isso mesmo. Já falamos sobre a competência número 1, competência número 2, competência número 3 e agora chegamos na competência número 4. Estão acompanhando direitinho essa sequência de aulas de redação? Não está ainda? Então corre lá para os nossos vídeos do YouTube, nosso canal Dasco, que você vai ter a sequência completa para que você possa identificar tudo aquilo que os corretores identificam na sua redação, certo? Então, gente, para que a gente saiba tudo sobre essa competência número 4, fique aquele velho conselho que eu falo em todas as aulas. Fique comigo até o final, assista esse vídeo até o final e se gostar, deixa aquele like. Mas antes disso, roda a vinheta! Fala, moçada linda do meu coração! Vamos falar de competência número 4? Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a competência número 4. O que a competência número 4 ela quer de mim? O que eu preciso fazer para melhorar a minha nota na competência número 4? Fácil! Fácil, fácil, fácil. Eu diria que a competência número 4 é uma das mais fáceis que nós temos, viu? Por isso que é muito importante que você preste bem atenção nessa aula. Antes da gente falar tudo que está aqui no nosso quadro, nós vamos primeiramente lá para o slide, que eu vou falar um pouquinho sobre o que essa competência cobra de você enquanto candidato do Enem. Vem comigo, moçada? Vejamos. A competência número 4, ela diz o seguinte, que o candidato ele precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, será avaliado se o candidato sabe escrever um texto coeso. Como na redação do Enem, é exigido um texto dissertativo e argumentativo, as ideias precisam ser bem embasadas, estar bem articuladas e organizadas por meio de parágrafos bem estruturados. A utilização de conectivos deve ser explícita, ligando os argumentos e parágrafos, evitando repetições. O que será avaliado? Estruturação dos parágrafos. Em um texto dissertativo e argumentativo, o parágrafo é formado por uma ideia principal, no qual se ligam as ideias secundárias. Estruturação dos períodos. Os períodos de um texto dissertativo são normalmente estruturados de modo complexo, formado por duas ou mais orações, para que se possam expressar as ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Uso de referências, lugares, pessoas, coisas, dados, informações e fatos introduzidos devem ser retomados à medida que o texto vai progredindo. Referências podem ser expressas por meio de pronomes, advérbios e artigos. Vejamos, pessoa, foca aqui em mim mais uma vez. Vocês viram o que é cobrado nessa competência? Lá a gente falou sobre questão de repetições, de conectivos. O que tem a ver isso com o texto dissertativo e argumentativo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Um texto que ele é coerente tem que ser um texto coeso. Já ouviu essa palavra? Coesão. É justamente isso que a competência número 4 vai cobrar de você enquanto candidato. Ela quer que você, essa competência, que você escreva aí um texto coeso. O que é isso, coeso? Coeso vai ser a construção linguística do seu texto. Tati, mas isso não está relacionado lá na competência 1, como você já disse antes? Pode ser articulado sim, né? Até porque uma competência, ela tem, digamos, um diálogo uma com a outra. Uma competência, ela tem uma certa dependência uma da outra para que ela seja construída. Mas essa competência número 4, nós vamos focar na questão estrutural do texto dissertativo. O seu corretor, ele vai valorizar como que você coloca as palavras dentro desse texto, como que você constrói um texto com boas ideias, bem encadeado. Por isso que é muito importante que você evite as repetições. As repetições nessa competência, ela é desnecessária. A repetição nessa competência vai fazer você perder ponto. Tati, como eu faço para deixar de repetir mesmas palavras? Você vai se utilizar de vários mecanismos linguísticos, de vários elementos coesos, como, por exemplo, a questão de uso de palavras sinônimas, a questão do uso de pronomes, de advérbios, certo? De expressões que relacionam-se às palavras.
Tudo isso vai fazer com que o seu texto não fique repetitivo de palavras e de ideias. Isso tudo vai, aumentar a sua nota na competência número 4. Vamos falar de algumas questões aqui que eu coloquei aqui no quadro em relação à competência 4, que vai te ajudar a fazer essa articulação. Fazendo uma boa articulação, automaticamente você tem uma boa nota. Primeiramente, é muito importante que você faça uso do que nós chamamos de retomadas, tá? Então, dentro dessa competência, faça uso de retomadas, retome o que disse antes, use conjunções, conectivos que façam referência. Isso, diante disso, aquilo. Sabe quando você utiliza esses articuladores que fazem retomadas? Retome aquele, de repente, aquele filósofo que você disse ao longo do texto. Retome ele apenas às vezes, por exemplo, você vai citar Machado de Assis. Retome Machado de Assis como o escritor, o autor, certo? Faça a referência dele, dessa retomada, porque assim você evita a repetição, mas você deixa o seu texto bem articulado. Outra questão em relação à competência número 4, gente, que é exigência. Anota aí, exigência, que é a questão da coesão interparágrafos. O que é isso, Tati? Essa coesão interparágrafos. Todos os parágrafos dentro do texto dissertativo, eles precisam iniciar com um conectivo. Não começa de uma vez, não. Você vai sempre começar com um conectivo. É claro, a não ser o de introdução, que você já começa de uma vez. Mas o parágrafo, o primeiro de argumento, é importante que você já comece aí com um conectivo, em primeiro plano, a princípio, certo? É importante você colocar isso. Depois você começa lá o segundo parágrafo, em segundo plano, outro sim, por outro lado, além disso. Então, usar um conectivo. Chegou na conclusão, em síntese, por isso, portanto. Então, você precisa fazer essa articulação. Porque se você não fazer essa articulação, que é o que nós chamamos de coesão interparágrafos, nós vamos ter um texto, muitas vezes, que é chamado de texto monobloco. Eu até coloquei aqui, evite os parágrafos monoblocos, que são aqueles parágrafos que a gente não sabe. Que a gente não sabe exatamente se é o argumento 1, se é o argumento 2, se é a introdução, se não é. A gente pode misturar os parágrafos, que do mesmo jeito ele tem o mesmo sentido. Então, tome cuidado com isso. Então, faça essa coesão entre parágrafos, porque como eu disse para vocês anotarem aí, exigência do Enem. Se você não colocar esses conectivos, adivinhe, vão perder ponto. Então, fique ligado. Outra questão que fala em relação à competência número 4 é a questão da articulação de texto. Como que está sendo a sua articulação? Você está conseguindo articular bem o texto, as palavras? Terminou um ponto, começou com um conectivo. Este conectivo, ele tem relação do que você pretende dizer? Porque também, gente, não adianta ficar colocando um monte de conjunção aí, um monte de conectivo, enchendo o texto de conectivo, se não tem relação com o que você disse. Às vezes você está colocando lá uma ideia, aí você me joga um entretanto, mas na verdade você não quis dizer nada contrário ao que você estava dizendo antes, então seu texto acaba perdendo sentido. Então faça essa boa articulação, saiba colocar bem as frases, articular, evite usar sempre os mesmos conectivos, evite usar sempre as mesmas palavras, cuidado com isso, tá? Outra questão importantíssima, valorizada demais, anota aí no seu caderno, onde você está anotando tudo isso que eu estou passando para vocês, sobre o repertório diversificado de elementos. Importantíssimo. A competência número 4, ela valoriza esse repertório diversificado. Tati, o que é um repertório diversificado? Quando você utiliza diferentes elementos coesivos, quando você faz uso de elementos coesivos de várias maneiras. Então, por exemplo, quando você usa a coesão por elipse, quando você usa um pronome para substituir, quando você usa uma palavra sinônima, enfim,
quando você faz o uso de várias formas, de vários mecanismos para dar uma questão de, digamos, de articulação de ideias, que você não repete mesmo os repertórios, que você tem esse vocabulário interessante de conectivos, a sua nota vai lá em cima em relação a essa competência. Por isso que a gente fala aqui nessa competência desse item aqui que se chama seleção vocabular. Você está conseguindo fazer uma boa seleção vocabular? Você está escolhendo bem o vocabulário que você está utilizando nesse texto? Não está repetindo, não está repetitivo, não está aquele vocabulário pobre. Pelo contrário, está um vocabulário rico, um vocabulário que ele traz consistência para o seu texto, bem articulado. Essa articulação, esse encadeamento. Pensem o seguinte, todo texto é como se a gente estivesse fazendo uma costura. Um ponto depende de um ponto, que depende de outro, que depende do outro. É bem assim. Então, faça essa articulação, chegando nos finais de parágrafos. Tenha como opção, né? Prefira aí, tenha como preferência a utilização de conectivos conclusivos, certo? Então, logo, dessa forma, portanto, mostre conhecimento. Outra questão que a gente fala, importantíssima dessa competência, que não poderia faltar, vou colocar até um asterisco aqui, ó, isso aqui é importante, anota aí, operador argumentativo. Você está usando bons operadores argumentativos, ou seja, os conectivos que você está utilizando aí, eles estão facilitando a sua argumentação? Sabe quando a gente pega um texto e fala assim, poxa vida, esse texto aqui não tem nada de argumentação? Muitas vezes é por conta disso aqui. Está faltando operadores argumentativos, minha gente. Precisa de operador argumentativo, precisa mostrar que você, quando você está fazendo um contra-argumento, você usa uma conjunção, de repente, adversativa, contrária ao que você disse. Se você está querendo fazer, adicionar sempre alguma coisa, está usando as conjunções aditivas. Enfim, você sabe construir. Outra questão importante dentro dessa competência é a formação de períodos. Como que você tem feito seus períodos? Dica importante para você usar esse operador argumentativo dentro do seu texto. A cada final de período, a cada final de oração, que você terminou um ponto, inicie com um conectivo, inicie com um operador argumentativo, isso vai facilitar a sua vida, certo? Bom, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês um resumo a respeito dessa competência e vou deixar uma tabela para vocês de conectivo, olha que bacana. Essa tabela de conectivos, ela vai salvar a tua vida. É isso mesmo. Faça as suas redações utilizando essa tabela, porque ela vai ser importantíssima. Tá com dificuldade em função, qual que é a função daquela conjunção, quando colocar, quando não colocar, tá em dúvida de como utilizar essa questão de retomadas, então você precisa fazer o download desse resumo dessa aula que está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza, gente, que esse resumo, juntamente com essa aula, vai mudar o seu conceito em relação a essa competência. Como eu disse para vocês, essa competência não é uma competência de difícil acesso, de tirar uma nota baixa. É uma competência que ela vai levantar a sua nota do Enem. Então, valorize. Quanto mais conectivos, quanto mais articuladores você utilizar nessa competência, maior vai ser sua nota. E aí, te ajudou essa aula? Deu para clarear um pouquinho as suas ideias sobre o que significa a competência número 4, sobre o que é cobrado na competência número 4? Ajudou? Sério que ajudou? Que bom que ajudou. Então, deixa aquele like, tá? Coloca aquele joinha aí, mostra que você gostou da aula, deixe o seu comentário caso ficou alguma dúvida, ou se você queira falar alguma coisa em relação a essa aula também, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, no grupo de família, nesse momento que está todo mundo aí tranquilão em casa, todo mundo de quarentena, vamos levantar do sofá e vamos estudar. Ah, e não se esqueça de acionar o sininho, porque a cada vídeo você recebe aí, de onde você estiver, no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar que tem aula nova, até porque aqui nesse nosso projeto não tem só aula de redação. Tem aula de todos os conteúdos, tá? Se inscreva no nosso canal. Espero vocês em outras aulas. Falta agora só a competência número 5, que é uma competência estratégica, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, mas que ela é muito fácil de ser desenvolvida. Tá curioso? Então fique com a gente que próxima aula vamos falar de competência número 5. Eu vou ficando por aqui, vou preparar a aulinha para vocês da competência número 5. E, gente, tchau, até mais. Beijo da Tati.